Sejam bem-vindos a mais um videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo. Um veículo criado para você, sócio mastologista, se atualizar nos temas atuais. Hoje, estamos aqui com convidados para discutir temas que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa conduta nas pacientes com câncer de mama. Eu sou Paulo Tenório, médico mastologista e integrante também da comissão. Estamos aqui com o Dr. Lincoln Mori, coordenador da comissão, e diretamente lá de Ourinhos, Dr. Leonardo. Tudo bem, Léo? Como que está? Tudo bem, e vocês? Boa noite. Bom, hoje a gente vai repercutir aqui o que foi discutido no último congresso de Sangaren, agora em março de 2023, depois de 2 anos, é, atualizando aí que teve de novidade nos últimos 2 anos. E para discutir com a gente os principais temas, nós temos aqui hoje o Dr. Juliano Duarte, Dr. Idan de Oliveira Júnior e Dr. Marcelo Antonini. Eu queria pedir para vocês que se apresentem rapidamente, de onde vocês são, e a gente vai começar as primeiras questões aí para a gente discutindo. Antonini, começando. Tá, boa noite. Eu queria agradecer o convite do Lincoln, do Paulo e do Léo. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre Sangalen. Foi um congresso fantástico, é a segunda vez que eu participei. Eu sou mastologista aqui de São Paulo, sou preceptor da residência médica do Hospital do Servidor Público Estadual. Juliano, por favor. Boa noite também a vocês aí. Prazer estar com todos para trazer essas novidades que foram apresentadas no mês passado em Sangalen. Eu sou Juliano Duarte, sou mastologista da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E aí, pessoal, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Lincoln, Léo, Tenório. E parabéns pela iniciativa da SBM São Paulo, do videocast, levando atualizações para o associado. Eu sou Idan, médico mastologista no Hospital de Amor Barretos, aqui o antigo Hospital de Câncer de Barretos, e atualmente estou na coordenação da Comissão de Oncoplastia da nossa Regional São Paulo. E é um prazer estar aqui discutindo, junto com a Antonini e o Juliano, as atualizações do Sangalen, que, sem dúvidas, é um congresso excelente. Bem, bem-vindos. Nós vamos então conversar sobre a primeira parte do consenso de Sangalen. Nessa primeira parte foi abordado vários itens. Primeiro, a questão do bem-estar das pacientes sobreviventes, a questão de genética, CDIS, radioterapia e cirurgia. Vamos começar então falando o primeiro tema em relação ao controle de peso e dieta. Bem, nesse Sangalen, nos painelistas, 73% deles, eles responderam que não há uma dieta específica, uma dieta adequada para a gente orientar nossas pacientes em relação ao risco de recorrência pós-tratamento do câncer de mama. E só que mais de 80% deles disseram que o importante seria a redução, a perda de peso dessas pacientes obesas. O que vocês acham disso? Eu queria perguntar, vamos começar a discutir em relação a isso daí, a questão de perda de peso. Vocês acham que isso é realmente importante? Tem alguma interferência no tipo de dieta? É a dieta que faz a importância para essas pacientes em relação à recorrência? Ou simplesmente a gente diminuir o peso? O que você acha, Antonini? Então, eu acho que não ganhar peso e poder perder peso durante o tratamento do câncer de mama é importante. Tem algumas cortes que mostraram que as pacientes, as sobreviventes de câncer de mama que perderam peso ao longo do tratamento, elas tiveram um menor risco de recorrência local e recidivas, né? Agora, pensar numa dieta específica, entrar na vibe de o câncer é o fator alimentador do câncer de mama, isso acho que a gente sabe que não. Não é o alimento, o açúcar que vai ser prejudicial para o câncer, e sim a obesidade. A obesidade por quê? Por todos os seus fatores inflamatórios que existem da obesidade. Acho que é por aí, né? Sim. Eu também acredito nisso. Agora, uma questão que eu acho que a gente pode levar, pontuar alguma coisa aqui, né, Lincoln? Que quando a gente pensa também nessa questão da obesidade, no bem-estar dessa paciente após o tratamento, envolve também não só a questão do peso, mas também questão cardíacas, tudo. Então, assim, se a gente for pensar na parte do cardiologista, que é a função cardíaca, o risco cardíaco, o risco de infarto, o risco de uma hipertensão, aí sim o tipo de dieta seria importante, que seria a dieta mediterrânea. Então, assim, diretamente relacionado ao câncer, então a gente não vê. Mas
Muitas vezes essa Eu acho que dieta seria a questão interessante, né? é a síndrome metabólica, né? Metabólica. Não é apenas a obesidade, né? O problema é a síndrome metabólica. Então, eu ter aumento da circunferência abdominal, eu ter aumento de triglicérides, aumento de dislipidemia. Então, acho que é o conjunto da síndrome metabólica que leva à piora da sobrevida. Até mesmo quando a gente for pensar em prevenção primária de câncer de mama, é síndrome metabólica, eu tenho que diminuir a síndrome metabólica. Que aí você vai ter os fatores inflamatórios da obesidade na síndrome metabólica. Então, será que a pessoa manter o IMC, eu acho que é um alvo, o IMC é o alvo? Eu acho que hoje o IMC não é mais um alvo, não é IMC, e sim taxa de gordura abdominal, circunferência abdominal, acho que é por aí. Vocês, Idan, Juliano, vocês veem alguma ponderação importante nessa questão de tipo de dieta e controle de peso nessas pacientes pós-tratamento? Só uma ponderação que me veio à mente, me recordo do momento da votação. O Juliano estava ao meu lado e ele falou, é o primeiro consenso que eles colocam survival em primeira votação, né? Então, o ponto a ser discutido é muito importante. Nós não podemos vender, como o Antonini disse, para paciente a ideia da cura, né? Um medicamento que cura, não, o alimento que cura, a dieta que cura, a dieta da sobrevida, não. E sim, todo o contexto da perda ponderal e não somente focar nesse IMC, né? Como nós sabemos, e sim a composição corporal dessa paciente. É fácil? Não é fácil, né? Convencer a nossa paciente de que a atividade física, que os hábitos saudáveis fazem parte do tratamento é algo complexo. E também tem que ser duradouro, né? E não só naquela fase imediata que a paciente está com estresse pós-diagnóstico e ela quer uma mudança de estilo de vida, mas depois ela retorna aos hábitos não saudáveis. Então, é algo que precisa sempre no survival trabalhar com a paciente. Uma outra coisa que eu coloco, além da inflamação, que a gente sabe que acontece nos obesos, também a metabolização de estrogênio. A gente sabe que metaboliza muito mais estrogênio periférico e isso, principalmente nas pacientes com receptor hormonal positivo, talvez tenha um impacto, e tem impacto. A gente sabe a importância de perder peso no pós-tratamento e não ganhar também, né? Então, é outro fator que deve ser pensado, né? Porque o estrogênio está envolvido mesmo nas receptores negativos, na gênese do câncer de mama, em algum momento tem a ação estrogênica, mesmo os receptores negativos, né? É uma questão de iniciação, né, Juliano, e não de promoção, né? A gente tem que pensar que pode... Isso, a inflamação estaria tanto como iniciação e promoção também, né? Por isso que é importante, a gente está falando aqui de survival, mas vamos botar um parênteses até como risco para o desenvolver previsão primária, exatamente. Então, hoje quando eu estou com os meus... A gente deixa de lado, né, a prevenção primária, muitas vezes, foca na secundária, primária... Quando eu estou com os meus internos lá no servidor, eu falo para eles, como é que a gente consegue prevenir? Vocês, meninas aí, que estão na faixa etária dos 20, 25, como é que vocês conseguem prevenir? O que elas vêm falando? Não, mamografia, não. Vocês têm que prevenir com qualidade de vida, né? Então, a prevenção do câncer de mama começa lá na adolescência, né? Desde lá conscientizando. Agora, eu acho interessante uma coisa, a gente está falando de atividade física, a gente está falando de melhora de qualidade de vida, eu acho que a gente tem que desmistificar, até mesmo para nós mastologistas, para orientar adequadamente a nossa paciente, que aquela paciente que está fazendo quimioterapia, aquela paciente que fez cirurgia de mama, que fez um linfonodo sentinela, ela tem um esvaziamento, ela não vai que ela não pode fazer atividade física, ela tem que fazer atividade física, né? E existe uma coisa entre, não, ela está fazendo quimio, ela não pode fazer nada, né? Não pode fazer uma atividade física, não, ela pode, né? Então, é ao contrário, né? Tem trabalhos que mostram que as pacientes em vigência de quimioterapia que fazem atividade física têm melhora dos efeitos colaterais como um todo, né? Os efeitos colaterais é a questão psíquica. Então, o grande problema é como o Idan falou, não é fácil convencê-las, porque elas já estão fragilizadas, passaram por todo aquele processo de cirurgia, quimioterapia, então, assim, convencê-las é difícil, mas é algo que traz muito benefício, né, Lincoln? Gostei que vocês comentaram vários pontos, né? Inclusive de uma coisa difícil e importante, a mudança de um estilo de vida mais saudável. Se mudança de hábitos fosse simples, primeiro que não existiam obesos. Eu achei interessante São Gallen por esse tema. Acho que foi o primeiro ano, né? Sim.
porque eles De discutem estimular em vários assim, tão tópicos. rápido, na primeira, de forma tão aberta assim, Eles- survivorship. A abertura Qualidade da de vida, né? votação, As últimas perguntas do consenso, e dessa vez foi as primeiras, foi muito interessante o valor que deve estar dando a ao survival, né? Sim, normalmente até tudo, até na nossa própria sociedade, mesmo quando a gente tem algum congresso, algum curso, esse tema é sempre o último, é do final do congresso, né? E esse aí, o Sangalo iniciando com isso em consenso, eu achei também muito importante. E pegando o gancho na segunda etapa que a gente vamos discutir aqui, é a questão da acupuntura, que também achei também muito interessante isso daí, que até a doutora Ângela de Michele, ela comentou que nós temos pequenos trials que mostravam uma boa evidência, o bom benefício da acupuntura, tanto para a questão articular, questão muscular, como também para a questão de fogachos, né? Mas nos Estados Unidos isso já é um problema porque não é coberto pelo seguro-saúde. Aqui no Brasil a gente já tem a cobertura para alguns seguros, né? Mas como vocês veem isso? O que vocês veem na prática de vocês? Vocês costumam encaminhar para a acupuntura, para algum tratamento em relação à artralgia da paciente pós-tratamento, alguma dor muscular que fica pós a cirurgia, ou para a questão de fogachos naquelas pacientes que entram em menopausa pós-tratamento, ou não? Como que está na prática de vocês? Juliana? Eu tenho recomendado, viu? Eu acredito nesse tipo de terapia. Hoje é uma especialidade médica, então a gente deve utilizar. Sabe, quais situações que eu tenho tido bastante respostas positivas? Naquelas que os inibidores da aromatase, que tem dores muscular, articular, e que quer manter a terapia e por motivo dos efeitos colaterais a paciente quer parar de qualquer jeito. Então, eu tenho bons resultados utilizando a acupuntura, né? A gente não tem muita evidência, são pequenos estudos, mas eu acho que é uma terapia que deve ser, como eu posso dizer, estimulada a ser feita. Incentivada, né? Eu acho que deve ter um incentivo bacana no geral aí, tá? E eu tenho usado, cara, tenho usado. É Provavelmente, uma né, Juliano? das minhas armas terapêuticas aí, principalmente na situação de dores articulares e musculares pelo inibidor da aromatase. Não sei Provavelmente, como você fez isso. Não tem no SUS, né? Não tem no SUS e isso dificulta um pouco a gente, né? No SUS a gente não tem em larga escala, né? Só em grandes centros, tipo o HC nós temos, mas é hospital escola, é outra questão. Mas disseminado realmente a gente infelizmente não temos. E associado à acupuntura, outras terapias, podemos dizer, não alternativas, eu acho que deve ser estimulado, né? Aromaterapia, que mais? Tudo isso é um contexto, né? Um contexto da qualidade de vida da paciente, né? Psicoterapia e outras terapias que a gente considera, entre aspas, alternativas, eu acho que a gente tem que ver com bons olhos isso. E quem sabe até estimular estudos científicos nisso, porque a literatura ela é fraca, mas a gente na prática a gente percebe que ajuda. Então, a gente estimular a ser feito e estimular estudos científicos nesse sentido, eu acho muito, muito bacana. provavelmente, né, Juliano, isso é reflexo da nossa medicina ocidental tradicional, né? Sim, com certeza, Lincoln. E A com gente certeza fica também acredito em dentro da yoga, nossa casinha, mindfulness. fechado, né? E acaba não abrindo os horizontes para outros tipos de tratamento e terapias. É lógico, tem que olhar com muito cuidado isso para que a pessoa não se apegue a isso como o único tratamento. Isso é muito importante. A gente se depara aqui, principalmente no serviço público, com pessoas que não vou fazer o tratamento alternativo. Acho Vou que tratar o câncer de mama com acupuntura. Não, não é esse o sentido. E sim uma alternativa adjuvante, paralela ao tratamento correto, era isso que eu ia falar, que né? tem evidência Sempre científica, né? associado, né? Nunca deixar de ter o tratamento principal, o cirurgia, químio, todos eles, mas os alternativos são todos bem-vindos, né? Melhorando a qualidade de vida de alguma forma, mas acho que falta, pelo menos em acupuntura, em termos de
artralgia, diretamente relacionada à inibidodermatose, acho que faltam estudos, né? Acho complicado a gente... Eu acho que a gente tem alguns um pouquinho mais em relação aos fogachos, né? fogachos. Que é uma questão importante para nós, né? Nessas pacientes. Nas usuários de inibidodermatose vai ter bastante. Então acho que assim, nessa questão de fogacho, acho que a gente tem um pouquinho mais de evidência, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Então, uma coisa eu acho que também muito importante que foi, então, também pontuado no Congresso, né? E levar o start para saber que o mastologista tem essa arma também da acupuntura e que não é feitiçaria, ela funciona e pode ser usada, né? Eu achei legal eles né? terem Porque a colocado paciente- no consenso. A paciente, muitas vezes, ela prefere a acupuntura do que a mudança do estilo de vida, né? Como o Lincoln disse. Ela prefere a acupuntura do que uma atividade física para controle da artralgia e tudo mais. Porque, vamos dizer assim, não exige tanto, É mas mais fácil, né? mais fácil. Entre aspas, mais fácil. Mas faz parte de todo esse tratamento adjuvante da sobrevivência, que não é nada fácil, essa sobrevivência. Então, apesar dos poucos e conflitantes estudos que a gente tem, se eu não tenho um malefício, né, pelo contrário, há algum indício de benefício em situações específicas da sobrevivência, também não vejo nada de contraindicação. Tenho pacientes, né, no meu serviço eu tenho um centro de referência em dor, que eu encaminho as pacientes, e muitas me alegam a melhora da artralgia e dos sintomas pós na endocrinoterapia. Bom, deixa eu seguir aqui na qualidade de vida. O próximo tema aqui que foi discutido foi a suspensão da terapia endócrina em mulheres jovens que desejam gestação, né, o Positive Trial. E quase 80% dos panelistas ainda não se sentem confortáveis em suspender a terapia endócrina se alta carga tumoral ou se a paciente for muito jovem. Eles citaram 28 anos. Como é que vocês veem isso aí? A gente já está pronto para utilizar o Positive no nosso dia a dia aí? Vocês estão seguros em suspender agora, em 2023, antes da publicação do Positive? Como é que vocês estão aí? Quer começar, Aidan? Essa é a pesada. Essa pergunta eu acho a mais pesada. Essa é complexa, porque nessa paciente jovem de alto risco, né, como o consenso, a maioria votou por não suspender endocrinoterapia, né? Apesar do positivo mostrar 365 bebês nascidos, né, um número considerável de pacientes de forma segura, lembrando que só cerca de 70% das pacientes retornaram para a endocrinoterapia, né? Não vejo tranquilamente isso de suspender numa paciente de alto risco, numa paciente jovem com axila positiva antes da publicação e com dados atuais. Só que na análise crítica, quando nós vamos mudar, né? Quando será que nós vamos ter dados para essa mudança? Então, alguns pontos do Congresso do Sangalli nos mostram que alguns dogmas devem ser repensados e discutidos com a paciente. Só 6%, né, tinham estágio 3 no positivo. Eu acho que as de baixo risco, a gente deve pensar com carinho. As de alto risco, eu acho que ainda não. E, assim, eu acho que essa de alto risco nunca vai ser suspensa, sinceramente. Porque não vai ter outro trial melhor que o positivo. Não tem como se fazer algo randomizado, não tem. E com N Então, bom, um N muito bom, né, Juliano? O máximo que pode ter mais N ou outros estudos iguais para você fazer uma meta-análise. Então, a gente vai ter que se apegar no que o positivo trouxe para a gente, esperar a publicação e tomar decisão. Eu acho que a decisão vai ser baixo risco. Eu, pessoalmente, tenho pensado dessa forma. Baixo risco, vamos suspender. Alto risco, não, vamos terminar a endocrinoterapia. Se ela tiver idade reprodutiva ainda, aí sim pensar, né? Eu acho que na paciente de alto risco não vai mudar muito do que a gente faz hoje, né? Hoje o que a gente faz antes do Positive Trial, a gente orienta a paciente. Cabe a ela pensar em suspender ou não, se o desejo dela de gravidez é muito grande, né? Com o Positive Trial, a gente pega a paciente de baixo risco e eu fico seguro em na paciente de baixo risco falar, olha, vamos parar, você engravida, espera o neném nascer, e depois a gente tenta convencê-la a retornar com a endocrinoterapia. O que eu acho difícil, assim, uma paciente de 28 anos de alto risco, essa paciente tem mais 5 anos aí, de 28 para 32, ela está numa janela boa para gestação. Agora, uma paciente dos seus 34, 35,
mesmo que ela tenha alto risco, como é que a gente faz com uma paciente dessa que perdeu está quase perdendo a janela e ela não guardou os óvulos dela, né? Será que nós vamos cercear o direito dela de engravidar às custas de uma recorrência? Cabe, acho que a gente explicar para ela, deixar bem claro para ela o estudo, até onde a gente está, e ela também resolver, né? Sim, Marcelo, acho que temos limites atualmente. Eu não sei o quanto que os avanços da terapêutica e ferramentas como ctDNA, biópsia líquida, a gente pode considerar mesmo uma paciente de estágio 3 com uma taxa de cura. E aí pausar os dados. Obviamente não temos isso ainda. Mas eu me sinto confortável em liberar pacientes em estágios iniciais. Estágio 3, concordo plenamente com as ponderações feitas. Eu acho que o importante, lógico, lá já a parte científica, a gente ter esses dados do positivo, mas botar a paciente na jogada. Sim. Que eu acho que todo mundo pode não ter tido uma paciente assim, mas já ouviu falar, já conhece paciente de altíssimo de gravidade que quis engravidar também. Sim. Qualquer oncologista você conversar, ele já teve no seu consultório um caso desse, porque muitas vezes a gestação é mais importante para a paciente do que o risco de recidiva. Então, o Positive Trial, eu acho que ele chama atenção também para a gente botar essa paciente na jogada e dar essa opção com uma segurança um pouco maior para ela, né? Porque antes a gente não tinha. Não tinha alguns dados até observacionais que falavam acima de 6 meses, né? Isso, Mas quem que liberava assim? Oncologista nenhum eu conheço. Você sabe que eu acho... São 2 anos. 2 anos é meio. 2 anos. 2 anos é meio mágico em câncer. É um no número geral. mágico. De fato... Muita coisa fala 2 anos, você não sabe de onde que veio esses 2 anos. Né? Você sabe que eu acho mais complexo? Nós vivemos num mundo privilegiado e temos realidades distintas de SUS e privados, mesmo de privados. É você programar, porque mesmo para os estágios iniciais, o mais deletério é não realizar hormonioterapia. E no SUS, se essa paciente estiver numa idade de uma reserva ovariana, a gente também precisa combinar isso. Coisa que no privado eu consigo, inclusive, tem um caso recente que eu consegui combinar com ela. Olha, você tem tanto tempo para tentar de uma forma espontânea. Não vamos partir para um FIV? O SUS é limitado, né? SUS. O SUS é limitado. Até para preservação de fertilidade. Nós temos dificuldade de preservação de fertilidade aqui em São Paulo. Sim, sim. Acho que aí então fica a notícia, a informação que assim, então baixo risco, tranquilo, 18 meses após a gente indicar a paciente para engravidar e lembrar sempre dessa importância de depois manter a endocrinoterapia, né? Voltar. Insistir com ela para o retorno. Não sei a impressão de vocês, mas a gente tem um abandono menor do que eles têm nos Estados Unidos e Europa, né? Aqui do inibidor de aromatase, do tamoxifeno. Eles têm um índice de abandono muito grande, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas... Eu particularmente, tenho pouca taxa de desistência de uso de inibidor e de tamoxifeno. Se desistiu, é aquela que não voltou mais. Ela desistiu de seguir. Aí sim, mas aquelas que seguem, eu vou falar, não, é importante. Acho que vale também a nossa função como médico de estimular, explicar, olha, isso é muito bom, isso é importante que você tome. Os estudos mostram uma taxa de desistência o Léo falou, mas acho que não é a nossa realidade do Brasil, a taxa de não aderência à hormonoterapia. Não sei vocês, Lincoln, Paulo. Não vejo na prática também não, essa não adesão, viu? Como o Léo disse, nossa paciente brasileira adere mais, talvez pelo nossa forma de abordar a paciente, né? A visão norte-americana de judicialização e talvez dos efeitos colaterais, ele prefere muitas vezes não expor a paciente a esses riscos. Mas aqui no Brasil, acho que a gente conversa muito bem com as pacientes a respeito do real benefício. Acho que você vai ver muito mais a questão do inibidor de aromatase por efeitos colaterais. Aí você tendo que ela tem que trocar para o tamoxifeno ou aí as queixas por causa disso, eu acho. Mas não deixar aquela paciente que você começa com inibidor de aromatase, está com extrema artralgia, você passa para o tamox, aí ela mantém. Ela mantém, sim. Elas têm medo de ficar sem tomar o remédio. Muitas eu vejo assim, na hora que eu vou falar para ela, tá na hora de a gente parar, já deu 5 anos, ou deu 7, ou deu 10. Nossa, doutor, você tem certeza, vai parar mesmo de tomar? Concordo.
Deixa eu passar para um outro teminha que eu acho interessante aqui, que são os estrogênios vaginais nas pacientes em inibidor de aromatase. É aquela questão que parece que todo mundo individualiza no consultório, mas quando chega lá no congresso, pouca gente faz, né? Então, 58% dos votantes, eles alegaram como falsa a afirmação de que nós não devemos oferecer estrogênio via vaginal para mulheres na pós-menopausa em uso de inibidor de aromatase. Na visão de vocês, é seguro o uso do estrogênio vaginal para mulheres muito sintomáticas? E no consenso, não sei se chamou a atenção de vocês, eles só falaram do estriol e do estradiol, mas não tocaram no promestrieno. O que vocês acham? A gente pode confiar mais no promestrieno do que no estriol e no estradiol? Quem gostaria de falar para a gente aí? Toninho? Então, o que eu acho sobre isso? Eu acho que é mais um tema extremamente importante no começo do Congresso, né? Saúde sexual da mulher, da sobrevivente do câncer de mama. A atrofia genital, em usuários de inibidor de aromatase, é extremamente intenso, né? Atrapalha muito a qualidade de vida delas, né? Então, eu em relação a estriol e estradiol, eu acabo tendo um receio, não uso muito, principalmente porque você tem nível Não sério. é sua primeira opção. Não é minha primeira opção. Minha primeira opção é promestrieno. Agora, pergunta do Léo, por que eles não abordaram promestrieno? Acho que na Europa, Estados Unidos não usam promestrieno. Eles usam muito pouco promestrieno, eles não têm experiência. E aí já É daqui da América Latina mesmo. nossa, então Brasileiro. tupiniquim. Então, o promestrieno tem segurança, tem estudo que já mostrou que o nível sérico é baixo, que é seguro usar. Mas acho que aqui faltou um pouco nessa discussão, outros tratamentos para atrofia genital, que eles não abordaram, eles foram só no medicamentoso. Né? Você usa... No chat da SBM esses dias teve uma discussão acalorada a respeito de laser vaginal. Eu acho que teve os que defenderam, os que não defenderam. Não sei aí os colegas aí, o Juliano e o Idan, a respeito da experiência de vocês com o uso de laser. Eu, pessoalmente, eu não tenho muita experiência com relação ao laser, não sei. Então, laser, radiofrequência, tem outras possibilidades aí que a gente vê falando. E eu não posso falar uma experiência pessoal, então não sei. Mas eu tenho usado estrogênio nas mulheres que precisam, sim. E geralmente eu vou com o promestrieno mesmo. Não tenho restrição. E, inclusive, é o seguinte, os níveis séricos, eles não são tão importantes, né? A gente não tem um estudo falando que aumenta mesmo o risco no uso de estrogênio tópico. E a paciente que tem essa necessidade para atrofia vaginal, está com uma qualidade de vida muito ruim, eu utilizo e explico para ela uma coisa que é importante, não lê a bula, porque a bula das medicações que tem estrogênios está falando que é contraindicado em câncer de mama, mas eles se baseiam nos estrogênios orais, não nos estrogênios tópicos, então, o estrogênio. Então, se ela lê, ela não vai tomar, ela não vai usar. Mas o creme eu acho bem seguro. Eu acho bem seguro e tenho receitado. Viu? Juliano, e faz diferença para você se ela teve um tumor receptor hormonal positivo ou negativo? Não, para mim É mais ou não. menos tranquilo? Fico Não. tranquilo com os dois. Não fico Tá. com receio em dar por ter receptor positivo. Eu acho que é isso. Tá. Basicamente Juliano, porque a absorção eu acho que é muito pequena. Né? E outra coisa, normalmente a gente faz... a forma de eu tratar, existe a atrofia vaginal. Essa atrofia vaginal, quando ela atinge um certo nível, você tem que fazer um pool de estrogênio local em grande quantidade. Alguns dias usando a medicação para depois torná-la trófica novamente. Depois do momento que ela se tornou trófica, dá para você fazer uma manutenção só. Você não fica passando creme vaginal ou óvulo todo dia. Né? Ela mantém uma manutenção ou semanal ou quinzenal para a qualidade de vida dela. Eu acho que é a melhor forma e é assim que eu faço. E tenho bons resultados. E ela só Juliano, aumenta a frequência novamente se atrofiar novamente, né? só uma dúvida. Você inicia com métodos não hormonais, como hidratante vaginal, ou já vai para o promestriano Não, direto? sim, sim. Eu penso principalmente nessas pacientes, porque assim, quando você vai tocar nesse assunto, começar com outros tratamentos, talvez não hormonais, fique mais confortável para a paciente, porque ela vai ver na bula que o negócio não pode tomar, né?
Então fica mais confortável e caso não resolva com essas terapias, eu vou para o estrogênio. Eu nunca não tenho nenhuma paciente que fez o laser para eu dar opinião aqui para vocês, ou radiofrequência. Vocês tiveram alguma paciente? Laser também não. Laser, Eu radiofrequência tenho. para melhora? Que em São Paulo é Não, frequente, hein, Juliano? não só em câncer de mama, no geral, assim, eu não tenho como dar minha opinião. Eu tenho uma amiga, a doutora Ana Valéria, que está fazendo uma tese de doutorado aqui na Unicamp. E ela fez um estudo bem bacana, é um estudo randomizado, um N pequeno, acho que são 15 casos em cada grupo, em 3 grupos ela separou. Um grupo padrão que é o estrogênio, isso não paciente com câncer, tá, pessoal? Paciente sem câncer com atrofia vaginal. Um com estrogênio, o outro com estrogênio mais radiofrequência, se eu não me engano, e o outro só com radiofrequência. E os resultados foram bem bacanas em relação à melhora da qualidade de vida, do trofismo vaginal. Inclusive, ela fez ultrassonografia da espessura da parede vaginal e disse que melhorou com radiofrequência. E eu estou falando, então, a experiência dessa minha colega, foi minha colega de residência, e está fazendo o doutorado dela. Daqui uns dias vocês vão ver essa publicação aí dela, tá? Não é em câncer, tá? Mas é uma alternativa que a gente pode transpor para as pessoas que têm câncer também. Juliano, você sabe que medicamentosamente falando, pena que tiraram um produto chamado Premarin, que tinha um efeito CERM, que alguns trabalhos mostram efeito protetor. Mas existe um outro produto que vai entrar no mercado. Esse vai revolucionar. É o Estetrol, o E4, que é o estrógeno natural obtido de células hepáticas fetais, sem estimulação da célula mamária. Esse vai revolucionar a TH e anticoncepção. Na verdade, teoricamente, ele tem um efeito negativo sobre a mama e positivo sobre o útero, o osso. É um CERM, né? É como se parecido fosse com um CERM. É parecido com um Sim. CERM. Já tá para sair, né? Sim. Já tá para sair. Mas ele deve sair primeiro como pílula, né, Lincoln? Sim. Aí vamos torcer para isso associado aí à depois. drosperinona. Torcer para depois aí sair via vaginal. Aí a gente vai ter uma boa arma aí, sim. Em relação a laser, experiência pessoal, não é trial, não é estudo. O que eu tenho visto nas pacientes não oncológicas, melhora bastante. Nas pacientes oncológicas, aquelas que têm uma atrofia muito importante. Então, pegar uma mulher jovem que teve que fazer químio com supressão ovariana e está usando inibidor de aromatase. Então, essa paciente perdeu a sexualidade dela, né? A vagina fica seca, extremamente resseca, atrófica. Essas pacientes, óbvio que não vai melhorar 100%, não vai voltar, mas ela consegue voltar a ter relação. Eu tenho uma experiência de umas 5, 6 pacientes do consultório, nesse contexto oncológica, que voltaram a ter, chegaram ao doutor, não consigo ter mais relação, voltaram a ter. Viés de seleção, provavelmente, mas os estudos na discussão lá do chat foi complicado. Evidência científica a gente tem que científica levar em tem que levar em consideração. consideração. Então, Mas expor isso para paciente, eu acho também não é para todas as realidades, porque não é barato. Não é barato. Não é um laser, você não faz hoje, ela vai fazer daqui 5 anos. Não é. Então, ela tem que repetir umas 2 vezes por ano. Isso, então, é uma coisa que... Mas é uma arma que nós temos também, né? Acho que tem que oferecer, né? Sim. Bem, o próximo tema também que foi discutido, a questão de genética. Esse a gente tem uma boa discussão aqui, mas a questão de acesso, eu acho, né? Que apenas 38% dos painelistas, eles acreditavam que toda paciente com câncer de mama, independente de história familiar ou idade, deveriam ser testadas. E aí? Cada um de nós trabalha num serviço, tem um tipo de paciente. O que vocês acham disso? Testar todo mundo com câncer de mama? Uma porcentagem boa dos pacientes, 38%, quase 40% achavam que a gente deveria testar todas independente da situação, só simplesmente pelo fato do diagnóstico. O que você acha, Dan? Você aí no Hospital do Amor? Muita cautela, né, com essa testagem ampla. Primeiro, o que nós vamos fazer com esse resultado? Né? E quando esse resultado vai chegar? Será que eu vou atrasar meu tratamento que eu estava propondo, aguardando um teste genético? Né? E qual o benefício desse teste em virtude do tratamento?
É claro que na seleção adequada de um paciente, sem dúvidas, o benefício é real. Na nossa instituição, por exemplo, nós temos critérios específicos institucionais, porque apesar de ser SUS, a instituição banca, a instituição paga, né, o teste. Então, essa testagem ampla, eu tenho muito receio do que eu estou expondo a paciente e, consequentemente, a sua família, em termos de ansiedade e mudanças de tratamento. E na minha visão de cirurgião, e até a Mônica Morrow comentou isso lá, né, que a gente tem que ter muita cautela com isso. O quanto essa ansiedade da espera do resultado e da proposta de tratamento, elas vão sofrer mudanças com o resultado desse teste. Então, também concordo em não testagem ampla. Juliano? Tô cuidando, estava do lado dele lá quando saiu essa votação e fomos a favor do que a maioria dos painelistas falaram, né? Na discussão lá, as pessoas reforçaram isso, que fora de ensaios clínicos, hoje uma testagem universal pode talvez gerar mais malefícios do que benefício, porque a grande maioria dos genes a gente não sabe exatamente qual sua penetrância e o que fazer. Falaram também da possibilidade de ter muita VUS, e que são as variantes de significado incerto, e isso você ficar com uma bomba na mão, né? Então, eu acho que selecionar a paciente que vai testar e qual painel testar talvez seja hoje, estou dizendo hoje, a melhor opção, e assim que eu trabalho, né? Embora, o que acontece? Quando eu peço painel, mesmo sabendo que a grande maioria dos genes que eles me mandam, talvez a gente não vá fazer nada, eles fazem, né? Porque o custo barateou demais. Antigamente, você fazia, para você fazer BRCA1, BRCA2, era um custo absurdo. Hoje ficou mais barato, então eles fazem um painel amplo. E mesmo você não precisando desse painel, não sei a experiência de vocês, é assim também, não é? Hoje realmente tem alguns laboratórios aqui em São Paulo que realmente vêm dessa forma. Mas eu concordo com o que o Idan falou, que você complementou, Juliana. Acho que a gente tem que pensar realmente exatamente no que esse exame vai levar, porque não é uma coisa tão simples. Você pode mudar primeiro uma cirurgia e outra. Muitas vezes não acrescenta em nada, mas você vai ter alguns VUS nesse resultado, você dá uma tranquilidade, entre aspas, para o paciente, mas você analisou 130, 140 genes, daqui 2 anos, teoricamente, já tem que refazer. Porque você vai ter novos genes nisso daí, esse risco tem que ser ponderado. Então, é um exame que hoje a gente tem que pensar 1, 2, 3 vezes, porque pode acarretar não só a mudança no momento, mas no acompanhamento dessa paciente, toda a família que estiver envolvida e em termos de custos também. Acredito que o mais importante realmente é o BRCA1 e 2, que pode, dependendo do triplo negativo, né, dependendo da situação que você estiver, pode mudar a adjuvância, pode mudar as drogas que você vai utilizar. Eu acho que nessa situação seria, se a gente for pensar no principal, selecionar principalmente esse tipo de paciente que necessita desses 2 testes, né? O que você Aqui em São acha? Paulo, o 53, né? É 337H que Sim, ele tem uma penetrância violenta, né, em algumas famílias, né? com Um fato certeza. interessante é que no Sangalli eles não colocam o Não, P53 entre Não, os porque genes não de é uma mutação, maior não, penetrância, não né? tem. Isso foi uma polêmica no último Sangalli, foi uma polêmica grande, porque eles colocaram como penetrância moderada. A gente tem uma experiência maior que o mundo em relação ao P53, pela frequência aqui. Então, no geral, no mundo, acaba tendo menos frequência dessas mutações e acabam eles entendendo que tem uma penetrância moderada. Aqui a gente sabe que é considerado um gene de alta penetrância, né? E não colocaram, né? Você vê os painéis lá, as perguntas em relação aos genes, BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM, CHEK2 e só. Não tem mais. Então eles colocaram 3 genes de alta penetrância, 2 de moderada e P53 não foi incluído nessas perguntas aí para eles, para os painelistas.
Com relação ao aconselhamento, me incomodava um pouco, o Tufi falou agora no Congresso do Interior que em breve, provavelmente, os mastologistas vão poder solicitar, né, pela ANS também o teste. Vocês têm aconselhado, feito aconselhamento, solicitado os testes? Ou, no geral, vocês encaminham para o geneticista para pedir? Eu Você acha que encaminho a gente... para o geneticista. Eu Mas como solicito. tu pedisse um mastologista com formação, excelente, né? E a sociedade está empenhada nisso. Acho que compete, cabe ao mastro treinado, capacitado para tal, solicitar e conduzir, né, de forma adequada esse aconselhamento genético após o resultado. Acho que a ANS, quando coloca que existe a necessidade de ser um oncologista, ou um geneticista, ou um oncogeneticista, ou hemato, ela está fechando a porta para você pedir o teste. Quantos oncogeneticistas nós temos no Brasil? Muito pouco, né? Se eu não me engano, a Sociedade Brasileira de Genética, ele postou esses dias, que eu tenho uma olhada, acho que tem no máximo 600 geneticistas no Brasil todo, com formação certa. Por que vai ter que esperar o geneticista passar numa consulta com o geneticista, fora o Hospital do Amor? Você tem um serviço de oncogenética aí, mas quantos lugares que a gente tem oncogeneticista disponível para você pedir? Então, assim, eu peço para as minhas pacientes, oriento elas, explico, mas, como o Juliano falou, acho que pedir o painel genético com parcimônia, casos selecionados, testagem ampla, acho que é muito complexo. Por isso que eu concordo, né, Léo? Porque se oncologista geral, hematologista geral, pode pedir, por que não nós, mastologistas, que lidamos com a patologia? E nós somos a massa que tem mais contatos. O primeiro contato, o segundo. Se a gente pegar uma mutação nos genes que a gente está acostumado, BRCA, P53, a gente pode conduzir. Pegou um gene diferente, aí você pode solicitar um aconselhamento de uma mutação específica que não é o nosso dia a dia. Eu acho que também essa é uma opção válida. Sabe uma outra coisa que eu tenho visto? Alguns geneticistas que não são oncogeneticistas pedindo o exame. Por quê? Hoje, por essa norma da ANS, você é obrigado a mandar para as operadoras cobrirem, ok? Eu peço e a pessoa pode fazer particular. O mastologista tem o dever de saber interpretar o que vai fazer. Agora, às vezes, alguns geneticistas que não são especializados em oncologia acabam, né, ao receber um teste, principalmente o teste positivo, a querer dar a conduta em relação ao que deve ser feito, principalmente em termos de cirurgias redutoras de risco. Eu tenho recebido pacientes que, por exemplo, idosas, pacientes que têm uma mama extremamente desfavorável a fazer uma mastectomia redutora de risco, e a pessoa fala que a pessoa precisa fazer e chega para você explicar que não é bem assim, você tem uma mutação, você tem um risco, mas a cirurgia vai ter essas complicações, essas possibilidades de complicações. Então, talvez nesse cenário de mutações relacionadas ao câncer de mama, claramente o mastologista tem que fazer, né? Tem que pedir e saber interpretar, né? Essa é a minha opinião. E o Tufi está certo em relação a fazer com que amplie a possibilidade do mastologista solicitar, que eu acho que nós temos condições plenas, estou falando só desses painéis hereditários de câncer de mama, de lidar e saber dar melhor informação para a paciente até, do que alguns geneticistas. Não sei o que vocês acham. Eu concordo, Juliano, mas eu preciso, né, de um mastologista capacitado. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Liberar para todos, mas se ele não sabe o que ele vai ter de resultado, a gente tem que ter muita cautela. Então, o esforço da SBM, sim, tem que ser, e o Tufi está trabalhando muito bem nisso na ANS para a liberação para o mastologista, só que a gente precisa de ter um mastologista capacitado para o aconselhamento do que ele vai encontrar de resultado. Não, pessoal, isso é importante, hein? Para deixar claro que o aconselhamento pré e pós-teste por pessoas capacitadas, sejam mastologistas ou oncogeneticistas ou oncologistas, nossa, isso é primordial.
E um outro fator também, onde esse teste é realizado. Um laboratório de confiança que você vai acreditar nesse resultado. E eu não sei a experiência de vocês, mas aqui também, eu acho que em São Paulo, acho que o Lincoln deve ter igual, Antonini, a gente tem, dependendo dos laboratórios que você pede, alguns laboratórios de renome, hospitais de renome, você já tem um laudo detalhado, até do oncogeneticista próprio do laboratório, indicando todas as taxas, riscos daquele gene, daquela mutação, muitas vezes até dizendo o que tem da literatura de conduta para aquele tipo de variante daquela mutação naquele gene. Então, isso muitas vezes facilita, mas são laboratórios de uma qualidade exemplar, né? Né, Lincoln? O que você acha que você vê no dia? Importante. Muitas vezes você recebe o laudo, até o próprio, o laudo são 3, 4, 5 de folhas. ser laboratórios com tudo capacitados com selo de excelência, nossa, é fundamental. Isso lastra o nosso trabalho. Vamos lá, depois o outro tema foi carcinoma in situ, né? E o tema abordado foi a omissão da radioterapia. E as respostas foram bastante divididas, né? Com tendência a omitir a rádio em mulheres idosas com mais de 70 anos, CDIS menor que 2 centímetros e grau 1 ou 2 sem comedo. Vocês têm omitido rádio em casos semelhantes ou específicos hoje de carcinoma in situ? E com o hipofracionamento agora, vocês acham que vale a pena fazer o hipofracionamento que diminuiu o custo e tempo e aumentou a acessibilidade? Ou ainda assim pensar na omissão? Como é que está isso com a opinião de vocês aí? Tonini. Então, paciente acima de 70, G1 até 2 centímetros, eu acho favorável. Acho que a gente tem respaldo de trial, de estudo, que a gente pode omitir a radioterapia. Acho que o hipofracionamento, eu acho que não é uma questão, é uma questão de saúde pública. Já mostrou que o hipofracionamento é eficaz, mas para diminuir a fila da radioterapia. Então, eu acho que a questão na paciente dessa faixa etária é reduzir a morbidade, reduzir os efeitos deletérios da rádio sobre parênquima pulmonar, sobre pele, sem piora de recidiva, né? Sem piora de sobrevida. Acho que dá para fazer. Agora, numa paciente mais jovem, eu tenho meu resultado, eu não suspendo, não. E o limite que você acredita, 70 anos? Ou 65, 60? Nas perguntas do Sangallen, eles até botaram 55, né? 55 eu não falei, que eu acho muito baixo. 55. Então, para mim é... um Lumina Trial. Então, eu ainda... O Lumina, mas o Lumina, ele ficou como idade média de 67 anos, né? Ele pôs como 55, mas a idade média está lá 67. Então, aí você vai pegar o que o Idan falou é importante, começou de 55, mas a mediana é 67. Quantas pacientes tem de 55 para você jogar o corte lá embaixo, né? Eu acho que, então, por enquanto, para mim, mesmo com o Lumina Trial, para mim o corte é 70, o clássico que a gente já viu. Agora, uma observação que, assim, a gente poupa a radioterapia, mas em todos os trials, elas mantiveram a endocrinoterapia, que é uma coisa que você pode poupar a rádio, mas você tem que insistir e ficar em cima da endócrina. E aí, será que é mais importante a gente indicar a radioterapia e pagar para ver se essa paciente vai usar os 5 anos da hormônio? Olha, Tenório, com os esquemas de ultra-hipofracionamento em pacientes de baixo risco... com 5 doses. Fazendo fast. O fast forward. Agora, também você pode poupar, e se amanhã depois ela recidivar, você faz a rádio de resgate, né? Também. Mas aí, Tenório, eu fico pensando da gente taxar somente por idade e esquecer da expectativa de vida da paciente e deixar ela experimentar uma recidiva no futuro, né? Que vai ter impacto na paciente, né? E essas recidivas in situ no futuro pode ser lá uma boa parcela vai ser invasiva. Não omito na minha rotina a radioterapia. Até hoje, na nossa discussão multidisciplinar, virei para o amigo radio-oncologista e falei assim, eu sonho ainda o dia que você vai omitir radioterapia em uma determinada paciente. Aí ele virou para o oncologista, e eu sonho o dia que ele vai omitir a endocrinoterapia, justamente por esse contraponto, né? O benefício de ambas, sendo que a adesão da paciente à endocrinoterapia tende a ser menor, né, do que a rádio. A rádio sempre tem uma adesão e efeitos colaterais da endócrino bem maior do que a rádio. Eu acho que esse dado é importante, assim, a gente falando em Brasil, né?
Muitas vezes a gente aqui em São Paulo fazer uma semana de radioterapia, uma paciente sua do consultório, que a gente tem vários serviços, vários sistemas de saúde, que é plano de cobertura de plano de saúde. Ela vai fazer 5 dias, você consegue fazer muito fácil. Mas a gente pensando em Brasil, eu acho que isso aí, nessa situação é importante, porque o acesso à radioterapia a gente sabe que não é fácil. Quantos serviços no Brasil faz FAST? Então. Quantos serviços? Aqui em São Paulo a gente consegue contar nos dedos. Sim. Isso nós estamos falando de São Paulo capital. Se você então, sair... Quantos serviços fazem FAST? 5 dias. Hipofracionamento eu acho que é uma coisa que está mais difundida, mas FAST eu acho são poucos os serviços que estão... Bater no peito e fazer os 5 dias. Fazer os 5 dias. Porque não é uma questão só de fazer o FAST, você tem que adaptar o seu aparelho, né? Você tem que preparar o seu aparelho, o aparelho tem que ter o protocolo do FAST. Então, envolve adquirir software, envolve várias coisas, custo. Sim. Agora, uma dúvida até pessoal, não estava nem na nossa programação, não sei se me permite, Lincoln. Por favor. Que assim, nós estamos falando, nesses trials, todas teve análise de axila. Agora, vamos juntar o sound aqui. Então, a paciente acima de 70 anos, baixo risco, eu omito rádio ou sentinela? O que vocês acham? Você está falando de uma paciente não de CDIS, está falando de uma paciente não, de invasivo. Vamos passar para invasivo. Só uma observação, já que nós estamos falando a questão de rádio aqui. Dá para bugar a cabeça, né? Chama o Juliano. Então, vamos aproveitar o Juliano. O portador do Vênus aí. Isso. Juliano, já pensa em omitir. Pensa se existe espaço para omitir os dois. Isso, ó. Quando eu cheguei de Sangaren e a gente tinha postado no grupo, né, os resultados do Sound, né, o Renato Torresana, a gente conversando, ele viu a primeira coisa, perguntou, e aí? A gente, numa paciente acima de 70 anos, por exemplo, tumor inicial T1, eu omito a radioterapia baseada no Prime ou omito o linfonodo sentinela? Eu acredito que no futuro, talvez, a gente vá omitir os dois. Eu acho que nós vamos omitir, porque um independe do outro. Porque é o seguinte, quando a gente faz, no estudo Sound, ultrassonografia da axila e mostra que e permite que a gente faz um estadiamento imaginológico dessa axila, mostrando que a axila ou não tem doença ou tem uma baixa carga tumoral. Por exemplo, no Sound, das pacientes que caíram no grupo que foram operadas, em torno de 13% tinha doença. Então, a gente estima que no outro grupo também, como o estudo foi bem balanceado, também a gente acaba tendo nesse outro grupo. E não teve recorrência nessa monta, né? Para você ter uma ideia, o resultado mostrou próximo de 1% de recorrência axilar. E o estudo Prime, ele tinha avaliação da axila, mas o Sound todos receberam a radioterapia. Então, como você vai definir? Uma forma que eu comecei a refletir, como que eu defino isso? Embora ambos não deram impacto em sobrevida global, a omissão da radioterapia, ela teve uma taxa de recorrência local de 9,5% no estudo Prime, que é uma paciente que eu vou ter que tratar novamente, eu vou ter que fazer uma cirurgia novamente nessa paciente. Já a omissão do linfonodo sentinela deu 1%. Então, não tendo diferença em sobrevida global, talvez hoje a melhor seria omitir o linfonodo sentinela. Sem pesar, essa é a minha forma de ver, sem pesar as comorbidades, tanto da rádio quanto do sentinela. Quem sabe do sentinela é muito pouco. Sabemos que temos, mas é muito pouco. Da rádio, sabemos que temos, talvez seja um pouco mais que o sentinela. Mas pensando em recorrência, né, eu acredito que a omissão da rádio hoje seja pior do que a omissão do sentinela. Estou defendendo a minha praia aqui, né, Idan? O dono do Vênus está defendendo, mas eu concordo com o Juliano, né? Os dados do Prime nos mostram isso, né? 9,5 vezes 0,9 de recorrência local. E quando essa paciente idosa recidivar, ela vai estar lá numa idade mais avançada, que minha restrição, eu tenho mais uma restrição terapêutica para ela. E eu fico em dúvida, Juliano,
da morbidade do sentinela. A gente, acho que menospreza a morbidade do sentinela muitas vezes, porque a gente acaba vendo até nos resultados do Amaros um número bom de pacientes lá com parestesia na região anterior, antebraço, do braço, do membro superior, paciente com dor, e isso, paciente tatuada com azul. Então, são coisas que a gente acha que acaba deixando de lado e que o efeito tóxico da radioterapia, de dermite principalmente, é algo temporário. De um linfonodo sentinela, quando existe, não. Voltando um pouco no passado em relação ao linfonodo sentinela, estudo Almanac. Vocês lembram do estudo Almanac? Sim. Estudo em inglês, Almanac. Taxa de complicações do linfonodo sentinela, 5%. Né? E aí se inclui até linfedema. Né? A gente inclui linfedema, seroma e outras coisas. Então, não é é baixa, mas não deve ser menosprezado. Então, hoje eu omitiria o linfonodo sentinela. Concordo. Também, omitiria o linfonodo sentinela. Dando seguimento. Sim. Bom, voltando. Deixa eu voltar só um minutinho para o carcinoma in situ aqui. Quando se a gente for falar de prevenção de risco de recorrência local, e terapia endócrina em carcinoma in situ, como é que vocês veem isso? Lembrando do TAN-01, né? A gente pode reduzir dose para paciente com carcinoma in situ, o padrão ainda é 20 mg por dia, começa com 20 e troca para 5 se tiver sintoma. Como é que vocês veem essa questão na recorrência, na redução de risco de recorrência do carcinoma in situ? Eu ainda utilizo 20 miligramas. E só diminuo caso a pessoa tenha sintomas. Eu acredito que no carcinoma in situ, né? Que o estudo italiano, o TAN-01, ele incluiu, além de carcinoma in situ, carcinoma lobular, hiperplasias atípicas, ou seja, o objetivo seria mais quimioprevenção, né? Endócrino prevenção. Então, e a falta da comparação com o padrão ouro até então, isso me gerou um pouco de desconforto. Portanto, assim, nas pacientes com carcinoma in situ, eu ainda uso 20 miligramas. Nas outras situações, lobular, hiperplasias atípicas, eu tenho usado a dose de 5 miligramas, acreditando no estudo no TAN. Né? E assim, a falta da comparação cabeça a cabeça 20 por 5, ninguém vai fazer. A gente vai ter que se apegar a um desses aí mesmo. E eu acredito que não está errado quem faz 5 miligramas. Eu acredito também no carcinoma in situ. Se você for ver a resposta dos painelistas, 40% falou que faria 5 miligramas, né? Eu não tenho coragem de fazer 5 num CDIS. Nos lobulares, nas hiperplasias, eu até faço 5, mas no CDIS eu prefiro fazer 20. Eu acho que... Mas, voltando agora a falar de endocrinoterapia, de desistência de tratamento, não aderência, essas pacientes aqui da hiperplasia e dos in situ, elas têm uma baixa aderência. Eu vejo elas com baixa aderência, não sei vocês. Eu tive no consultório essa questão do TAN-01, eu acho que facilitou muito nessa questão de quimioprevenção, que tinha muita paciente mesmo com tamoxifeno, sintomáticas com tamoxifeno, que abandonaram o uso. Com a publicação do estudo, eu falei, vamos tentar agora com 5? Tomou 5 e já estamos aí, tomando 5 sem problemas nenhum. Eu acho que vem nessa eu também concordo com o Juliano, eu acho que a gente tem muito mais dados robustos e não vamos ter essa comparação de 20 para 5, então eu também inicio 20, mas aí fica a carta na manga se ela começar a ter sintomas com tamoxifeno, você passar para 5, eu acho que é... Conta para ela, né? Não, sim. Você não conta para... É engraçado isso porque aqui tem efeito colateral, se ela está tomando para tratamento, ela tolera. Agora, o profilático, ela pensa, mas será mesmo que eu preciso disso? Então, aí é igual vocês comentaram, né? A paciente aderir ao tratamento é diferente, né? O tratamento, o CDIS, eu concordo com vocês, nós não temos dados ainda, apesar do TAM misturar todo mundo ali, CLS, com HDA, com in situ,
tenho receio, mas na paciente de quimioprofilaxia pura das atipias e lobular in situ, eu tenho pacientes com siguinutam. Lembrando, pessoal, que a PAC não cobre tamoxifeno para carcinoma in situ, nem 5, nem 20, nem nada. Nada. É. E não pode prescrever com... Sempre que se trata de coisas do Ministério da Saúde, a gente sempre está vendo que eles precisam ter impacto em mortalidade mesmo. E a gente sabe que ainda não tem, né, impacto em mortalidade, em sobrevida global das pacientes que usam tanto 5 quanto 20 no carcinoma in situ. Então, deve ser isso que o pessoal está esperando. Para eles, talvez não importe recidiva, sei lá como é que funciona a Análise cabeça de custo, né? De custo-benefício. de quem faz a gestão aí. Sim, é um dado importante para saber quem tá na linha de frente aí no SUS, que nós não temos essa disponibilidade, né? Ô, Tenório, é um tema bem que eu acho interessante. Então, naquela paciente pós-neoadjuvância, congelou o linfonodo na congelação negativo. No anátomo, a gente tem 1 de 3 linfonodos com macrometástase. Como vocês têm feito? O que vocês acham que é melhor? A gente volta para o centro cirúrgico, esvazia a axila ou apenas irradia a axila? O rádio de vocês fica confortável em irradiar a axila, nesses casos, por exemplo? Volta para a cirurgia. Pós-quetenel, Pós-quetenel, macrometástase de 1 a 3. cirurgia. Cirurgia. Juliano? Aí a gente faz a pergunta, né? Na sexta-feira, no Sangalho, teve um debate muito bacana entre a doutora Mônica Morrow e a doutora Persson, que é uma radioterapeuta de Israel. Ela falando a favor da rádio e a Mônica a favor de cirurgia. Foi muito bacana esse bate-papo entre elas aí, né? E Dan e o Marcelo que estavam lá. Eu fui com a Mônica, eu moro, com certeza. Eu voltei com a Mônica também. Mas a doutora Persson quase me convenceu a mudar para radioterapia. Por quê? Ela botou alguns argumentos que eu achei interessantíssimos e eu vou passar aqui para vocês. Não é um argumento meu, é um argumento dela e achei interessante. Quando a gente fala em eu vou fazer cirurgia, por que a gente faz cirurgia? A gente faz cirurgia porque é convencional que a gente sempre fez cirurgia. Da mesma forma que a gente ainda não tem dados de que a cirurgia é melhor que a radioterapia, a gente não tem o oposto também, porque a gente não tem estudo cabeça a cabeça, está em andamento. O ano que vem a gente acredita que os dados do estudo do Grupo Alliance saiam nesse cenário. Então, a gente não tem. Então, não dá para falar que a cirurgia é melhor que a rádio. Ok? Isso foi um argumento que ela colocou. Eu achei interessante, é verdade. A gente não pode falar que a rádio também é nenhum dos dois, porque não tem esse estudo. Não, sim. Inclusive lá os painelistas e a audiência foi 50%, 50%, né? Agora sim, logicamente, assim, muitas vezes de coração, se operar essa paciente, você não vai trazer benefício para ela. Mas, assim, por outro lado, eu acho que a doutora Mônica Morrow está coberta de razão. A gente tem que pensar cientificamente. O que nós temos de evidência? Evidência hoje é operar, né? Então, mas por que a evidência é operar? Porque a gente sempre operou. Porque era o não padrão, né? Era o padrão. Sim. É o padrão. E aí, um dado interessante que ela falou, que é assim, segundo ela, que ela vendeu o peixe dela, porque era a obrigação da aula dela. A radioterapia, ela tem capacidade de, por exemplo, caso tenha doença residual, que é o nosso medo, porque a gente opera, porque tem medo de ter doença residual. Não sabemos o impacto daquela doença que ficou na axila. Mas a rádio pode tratar melhor aquela doença residual do que a cirurgia. Pensando que a nossa amostragem linfonodal ela é meio aleatória mesmo. A gente faz uma axilectomia, por vezes pode ficar linfonodos. Sim, A mas rádio, e o conceito da radioterapia, Juliano? Quanto menos tumor você tiver, menos massa tumoral, melhor é o efeito da rádio. Isso ela não falou. Porque ela não falou. Ela falou que ela consegue um PET detectar alguma dois, doença né? residual e tratar aquela doença. É uma ideia. Foi eu acho legal aquele interessante. PET que ela mostrou, né, Juliano? Da paciente esvaziada, mas tinha um linfonodo E lá o linfonodo captante, ela consegue planejar a rádio para aquele linfonodo. Achei interessante, hoje ainda eu faço o esvaziamento, mas me faltou um detalhe, eu estava cuidando lá, quando eles colocaram as perguntas, eu achei que eles iam escalonar a quantidade de doença no linfonodo sentinela, e não escalonaram. Por exemplo, só colocaram macrometástase e micrometástase. É a pergunta que eu ia fazer agora. E micrometástase e célula isolada?
Então, e células isoladas, tá? Aí, qual que é... Não perguntaram a opinião, mas é bem provável que, certamente, a porcentagem de painelistas votariam mais para radioterapia, com menos doença axilar, né, no linfonodo sentinela. Também Mas eu sem ainda evidência robusta, né? Sim, Eu evidente. ainda hoje, em micrometástase, faço cirurgia, esvaziamento axilar, né? E agora, um outro detalhe, Leonardo, que é bacana, eu tive a curiosidade de entrar lá no Clinical Trial e ver o desenho do Alliance, do estudo do Sim. grupo Alliance, que está em andamento. Células tumorais isoladas, eles consideraram N0. Então, Não são contempladas. não entrou no estudo. Então, o estudo é micro ou macrometástase. Então, o N0, o células tumorais isoladas vão considerar N0. Então, eu entendo que o grupo já falou a resposta. Nas pacientes que têm células tumorais isoladas, ou você não faz nada, ou você faz radioterapia, né? Se eles não randomizaram, né? Agora a gente vai ver micro e macrometástase, e aí também talvez escalonar pela quantidade de doença no linfonodo sentinela. 2, 3, 4, quanto mais. Pois esse mês eu operei 2 pacientes com micrometástase, fiquei com dó, cara. E Não veio vem zero nada. depois? Uau, zero. Veio zero, Uma né? teve mais uma micrometástase. A outra ainda não recebeu anátomo patológico, operei semana passada. E tudo nesse mesmo contexto. Fez o linfonodo sentinela, congelação negativa. 3 linfonodos sentinelas pós-neoadjuvância. Tinha tido resposta e não era paciente que tinha linfonodo positivo prévio, linfonodo negativo prévio, Você sabe, Juliano, prévio que à neoadjuvância. é possível nesse cenário a gente ter, porque às vezes nós estamos falando de biologia tumoral, tratamento adjuvante adicional, lembrar que às vezes isso não é preto no branco, porque às vezes saem muito mais linfonodos. Uma coisa é ter um linfonodo em 6, em 7, Isso, é outro detalhe, Link, você sabe? tem toda a razão. Então eu acho que existe um espaço para discussão antes Concordo. da publicação do Alliance 202. E concordo com as observações feitas. Eu acho que fecha que até o momento a gente opera. Concordo com todos vocês, a gente opera. Mas acredito que daqui a um tempo Em a gente não vai breve. operar. Infelizmente, de novo, vamos deixar de operar. É. Infelizmente para nós, cirurgiões, Para né? paciente, Para a paciente vai fazer morbidade. o bem, né? Última questão, pode ser? Sim, Pode sim, Léo. vamos lá. De recorrência locorregional, eu acho bacana também, ó. Então, o último tópico foi esse. E as pacientes tratadas com cirurgia conservadora, radioadjuvante, mais adjuvância padrão e recidiva local, a recidiva é um tumor T1, né, até 2 centímetros. Quantos anos após o primeiro tratamento vocês ficam confortáveis em realizar um novo quadrante com radioterapia? Para lembrar que os panelistas, 58% ficariam confortáveis em fazer após 9 anos uma nova cirurgia conservadora com rádio, e após 3 anos apenas, né, 18% só fariam um novo quadrante com rádio. E o que vocês dizem aí nessa questão? Quantos anos vocês acham que é tranquilo da gente refazer um quadrante? Deixa eu só fazer uma consideração antes, que na abertura do Sangalli, uma da primeira mesa foi como diminuir as taxas de mastectomia. E até Juliana e eu conversamos sobre isso. Antes dessa responder essa recorrência, Léo, um esforço global para reduzir a taxa de mastectomia. E nesse momento, Juliana e eu discutimos, a gente ainda vê SBM trabalhando, SBM São Paulo, todas as regionais, congresso, a gente sempre discutindo o benefício de cirurgia conservadora e até em alguns casos de lesões multicêntricas, multifocais, como publicado recentemente pelo grupo Alliance, e ainda a gente vê no Brasil altas taxas de mastectomia. Então, onde está a nossa análise crítica disso? Então, foi uma tarde toda de um esforço global para reduzir taxa de mastectomia. Desculpa, viu, Léo? Só quis fazer essa consideração antes eu de... comentar. Inclusive, essa discussão eu resumindo agora, vai estar no próximo boletim nosso de Sangalli, vai ter um resumo lá disso aí. Justamente. Mas eu só não queria deixar de lado, a gente insiste cada vez mais na cirurgia conservadora.
tentando responder a pergunta do Léo aí, eu acho que não tem um número de anos, Léo. Eu acho que o conceito que fica, e assim, quanto mais tempo, mais seguro você fica de uma nova cirurgia conservadora. Quanto menos tempo, mais tendendo a uma cirurgia radical, né? E é interessante que a opinião dos painelistas, e eu concordo, nessa opção de fazer nova cirurgia de tratamento conservador, é de irradiar novamente essa paciente. A maioria vota em fazer o quadrante e reirradiar. Com Algo que certeza, é Juliano. Mas não é um hábito que a gente tem de reirradiar, né? Isso é assim, lá no meu serviço, se eu mandar ela para reirradiar, eles não vão reirradiar. Acho que hoje o radioterapeuta analisa muito a técnica que foi feita anteriormente, qual região da mama que foi abordada, se foi abordada toda a mama, que muitas vezes se revê o planejamento anterior. Mas E aí, onde recidivou foi aquela areazinha que muitas vezes no planejamento não pegou. Não recebeu. Então, são vários esses mas aí, fatores. vamos pensar em radioterapia Brasil. Radioterapia Brasil, re-radioterapia, eu acho complexo a gente falar que vamos reirradiar, né? Não são todos os lugares que tem planejamento tridimensional 3D para mama, né? Agora, vocês que estavam lá em St. Gallen, vocês se lembram por que eles consideraram essa questão de 9 anos no painel? Alguém tem essa informação? Não. Eu não soube. Tenório, na verdade, eu acho que eles gostam muito de um trabalho clássico do Instituto Europeu de Oncologia. O primeiro autor é Oreste Gentilini. E nesse trabalho de IEO, 2 eram os fatores. Tamanho menor que 2 e maior que 4 anos, uma nova recorrência era 15%. Tamanho menor que 2 e menor que 4 anos, duplicava. Uma outra recorrência era 31%. E se fosse maior que 2 centímetros, nossa, subia para 71%. Mas há uma dúvida, de fato, na literatura, já que há dados escassos quando a gente compara com outros dados. Qual que é o melhor delta-T? É 4 anos? É 5? Mas eu acho que é um conjunto de fatores. Sim, que um padrão não teria, né? Sim. Eu vou abrir um espaço, uma outra pergunta que não estava no planejamento, vou aproveitar também, né, Lico? Opa! Perguntar para o Idan aí, em relação à reconstrução, que nós estamos falando aqui, de fazer um novo setor, uma nova rádio, mas nós não estamos pensando nessa paciente que já foi irradiada, a questão de reconstrução. Tem algum padrão também? Quantos anos após a radioterapia? O que você acha de mais tranquilo de reconstruir essa paciente? Até uma questão da gente reforçar a ideia de fazer uma cirurgia conservadora. A gente sabe que as técnicas para reconstrução vão ser menores do que uma mastectomia, né? Tenório, até lá no momento, né, eu comentei com o Juliano. Juliano, durante o St. Gallen, todos esses dias, nós tivemos uma aula de 15 minutos sobre cirurgia oncoplástica e reconstrução. Aí cheguei no Brasil, ainda comentei com o pessoal, comentei com o Fábio Bagnoli, né? O quanto a América Latina, Brasil, nós discutimos mais sobre a oncoplastia e reconstrução mamária. Voltando à sua pergunta, reconstruir após radioterapia é desafiador, né? O NCCN coloca que a reconstrução preferida após a radioterapia, nesses casos de cirurgia conservadora, é a miocutânea, principalmente por reduzir taxa de complicação. A gente sabe que reconstruir com implante definitivo ou expansor, né, a reconstrução em 2 tempos, nós temos uma taxa maior de complicação e de falha da minha reconstrução. É claro que uma reconstrução miocutânea tem a morbidade envolvida e que a gente precisa individualizar com a paciente. Não há uma data específica, até quando trocar o implante, né, tem sempre essa dúvida, né? Quando é o melhor tempo, antes, pós-rádio? Então, a gente fica nessa mesma questão pós-cirurgia conservadora. A gente vai analisar a pele, né, a consistência, o formato da mama, todos os outros parâmetros para definir essa reconstrução. Mas o NCCN ainda coloca, reconstrução preferida é a miocutânea nesses casos. Mas vamos imaginar, após uma radioterapia, se tudo ok, tudo excelente, 6 meses após? 6 meses após. 6 meses a 1 ano. Isso. Acho que é bom a gente deixar isso daí, que isso é uma coisa que tem mais um padrão entre nós, né?
Temos mesmo. Mas geral que seguimos, né? 6 meses a 1 ano. Ótimo. Acho que foi, né, Lincoln? Excelente. Sim. Excelente essa noite. Muito bom. Bem, quero agradecer a todos vocês. Foi muito bom hoje o videocast. Acho que nós abordamos metade aí do consenso que foi discutido lá em Sangalli. Suas considerações, Lincoln? Bom, nossos agradecimentos, né, Leonardo, Tenório, diretoria SBM, ao Dr. Antonini, Dr. Juliano, Dr. Idan, nessa profícua discussão que nós tivemos, de alguns tópicos que vocês abordaram do Consenso 1 de Sangalli. Gostaria que vocês deixassem as suas palavras, mensagens finais. Antonini? Antonini, por favor. Acho que Sangallen é um consenso, acho que um simpósio que traz um pouco mais para a nossa da realidade do nosso dia a dia, do que está mais próximo de nós. Então, eu acho que é muito importante a gente observar e usar quando ele sair a publicação e utilizar ele, né? E a parte de bem-estar, de survivorship dessa vez, acho que foi fundamental. Eu acho que vocês vão perceber que nos próximos anos a gente vai discutir cada vez mais isso para tentar melhorar a qualidade de vida da paciente. Não só ficar pensando em como tratar, né? O pós. Idan, por favor. Tenório, Lincoln, Léo, muito obrigado pelo convite. Parabéns novamente à SBM, toda a diretoria. Sangallen, sem dúvidas, como o Antonini disse, nos traz a realidade, né, a nossa prática. E mais uma vez, a mensagem dessa prática é o nosso esforço global em reduzir taxa de mastectomia. Isso aí, eu acho que tem que ser o lema nosso, de tentar colocar isso em prática cada vez mais, seguindo toda aquela sessão do Sangallen. Mastectomia é hoje muito bem selecionado os casos, né? Então, sem dúvidas, quem tiver a oportunidade de 2025, Sangallen estará lá e, sem dúvida, será excelente novamente. Muito obrigado e um abraço a todos. Eu acho que, de fato, muito mais que diminuir as taxas de mastectomia, é o tópico maior do descalonamento. Descalonamento. Associado à melhora da qualidade de vida. Por isso que foram discutidos vários tópicos, a gente tem visto cada vez mais, né? Em grandes eventos, grandes congressos. Queria primeiro parabenizar vocês pela essa iniciativa desse videocast, agradecer à sociedade e dizer que esse tema foi muito oportuno, falar sobre o consenso de Sangallen, que, queira ou não queira, quando ocorre alguma dúvida, mesmo não tendo evidência científica, é uma evidência importante na nossa prática. Usar esse dado, esse consenso como algo, como uma evidência científica para a gente tomar nossas condutas. Então, vocês estão de parabéns aí. Obrigado pelo convite. Léo, alguma consideração final, Léo? Não, agradecer a todos vocês aí pela discussão e, em nome da Comissão de Educação Continuada, pedir para que a todos continuem nos acompanhando aí nas nossas mídias da sociedade, no site, no YouTube, no Spotify, e que a gente vai continuar periodicamente gravando esses conteúdos aí. Um abraço a todos.